Glória a Deus. Voltamos. Glória a Deus. Vocês já foram na Disney, não? Já foram na Disney? Ano passado eu estava com vontade de ir, pastor Romão. Esse ano a vontade deu de novo. Daqui a pouco passa, ano que vem dá de novo a vontade. É que quem foi na Disney conhece o padrão Disney de espetáculo. Mas parece que a Disney vai enviar atores para cá para o espetáculo de Natal, A Origem. Google Agenda, 15 e 16 de dezembro, imperdível. Meu, gente, a igreja está cheia já. Mas nós temos que orar mais para comprar logo esse terreno, né? Porque como é que nós vamos botar os convidados que nós vamos convidar para esse espetáculo de Natal? Convida, qualquer coisa a gente senta no chão. Eu me disponho, tá? Eu me disponho. Vinha um não crente aí, e aí você conhece a estratégia, né? Eu já falei 3 vezes hoje de ti, cadê a Milena? Ali, ó, porque a Milena, ela disse que o Everton falou para ela vir na igreja para ouvir uma palestra. Ó, não é culto, não é coisa de Deus, de crente, não é nada, é só uma palestra. Ela veio, se converteu, se batizou, já quer virar pastora já. Então é marketing, irmão. É marketing. Marketing é de Deus, irmão. Não, marketing é coisa boa. Espetáculo de Natal, A Origem. Marca na tua agenda, convida. Ou assim, não é para culto. Não, nada de culto. É um espetáculo. E os atores, olha, estão preparados. Inclusive, Deus estava me servindo ali. Se escondeu lá. Glória a Deus, aleluia. Jesus é tão bom, irmão. Jesus é tão bom. Eu tenho um aviso paroquial aqui também. Essa região aqui, ó, ela vai ter um problema em me ouvir. Eu vou falar um pouquinho mais devagar. Porque a abençoada dessa caixa, ela parou de funcionar. Então vocês estão ouvindo muito eco. Eu vou tentar falar mais devagar. É só uma tentativa. Se vocês não entenderem, depois vai estar gravado no YouTube. Bem na tranquilidade. Sente só a unção e depois tu entende em casa e olha de novo. Glória a Deus. Boa noite para você que está em casa. Boa noite para o meu pastor amado. Hoje ele estava assador, fazendo churrasco. Glória a Deus, o Arthur fez aniversário. Graças a Deus que nós temos um pastor que às vezes precisa mesmo deixar a igreja, ir lá cuidar da sua família. Que exemplo para a gente. Que exemplo de líder, que exemplo de pastor. Pastoreia primeiro a sua casa, cuida da sua família. Nós te amamos, tá? Não sei se tu tá me vendo, se tu já foi ver o Fantástico. Já foi ver os gols, não sei se o Corinthians perdeu ou ganhou, aí também depende. Mas essa igreja te ama, tá? Essa igreja te ama. Essa igreja te ama, honra o teu ministério, honra aquilo que Deus colocou no teu coração. A gente sabe que às vezes é difícil, às vezes é pesado, às vezes nos custa muitas coisas liderar a igreja do Senhor, mas é o que o Senhor nos pede. Um dia nós vamos compreender no céu, né? Todo o resultado, toda a glória que Jesus obteve. Não para, continua. Algumas pessoas podem pensar que tu és acelerado, eu gosto de ti assim, acelerado. Porque a gente é mais devagar. Se tu diminuir, a gente vai bem mais devagar. Então é importante que tu seja acelerado para que a gente vá atrás de ti. E às vezes tem ainda os retardatários que ficam lá atrás. Se tu diminuir a pegada, daí quem está lá atrás vai quase parar. Então glória a Deus por tu ser quem tu és. Glória a Deus pela família que tu tens. O Senhor tem uma palavra para ti essa noite. Não é uma palavra para resolver os teus problemas. Quem sabe é uma palavra para mostrar mais problemas do que tu pensou que tinha. Porque a palavra de Deus às vezes é assim, né? Às vezes ela expõe as feridas no nosso coração.
E as feridas da nossa alma, às vezes elas precisam ser expostas para serem curadas, mas a cura não é momentânea, porque às vezes a gente não precisa de um milagre, precisa de um processo. Então às vezes Deus faz algumas coisas assim que a gente não entende, mas não precisa entender, porque o Senhor faz as coisas do jeito que Ele deseja fazer. Então hoje eu quero falar com vocês sobre crise de identidade. Esse dali é eu na Pixar, né? Na Disney. Tava falando da Disney para vocês, né? Esse ali é o Neto versão tá na moda aí, né? E o pessoal do marketing da igreja, né? O que nós vamos fazer se nós temos um marketing que arrasa? O que nós vamos fazer, gente, se nós só temos gente boa de audiovisual? Nós vamos dizer assim, faz menos? Não, não dá para fazer menos. Nós vamos encorajar para eles fazerem cada dia melhor. Ali está no plural, não está no singular, porque eu creio, quero demonstrar para você que nós não temos uma crise, nós temos várias crises. E temos crise até quando nós pensamos que já nos livramos de todas as crises. Isso não deveria ser de alguma maneira um fardo para o teu coração, mas deveria ser um alívio, porque o Senhor, Ele te traz redenção, né? Quando nós chegarmos no céu e encontrarmos Jesus, todos os nossos problemas vão ser resolvidos. Todos. A Bíblia diz que Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. Mas enquanto nós não o vemos, enquanto nós não o conhecemos assim como Ele é, de verdade, face a face, nós vamos ter algumas crises. E nós precisamos compreender esses momentos. Porque existem oportunidades de Deus para a nossa vida e para nos aproximarmos dele através dessas crises. Eu vou explicar esse slide, apesar que vocês parecem bem conectados assim, né? Bem joviais assim, né? Vocês não são o Capitão América que não entende as referências, vocês entendem as referências, mas isso aí é o Toy Story, né? Tá o Woody ali, o Buzz Lightyear. Esse personagem no caso não tem na história, né? E eu não sei se você já percebeu, mas o Toy Story, ele é toda coisa boa, na verdade. Vou começar do começo, tá? Toda verdade é uma verdade de Deus. O diabo não fala a verdade, tá? Seja em música, em filme, em qualquer coisa, o diabo nunca vai falar a verdade. Então, quando você ouve uma verdade, seja numa música, num filme, num livro, em qualquer expressão de arte, de educação, essa é uma verdade de Deus. É por isso que às vezes tu lê um livro de coaching, às vezes tu lê um livro de neurociência, às vezes tu lê um livro de alguma coisa, e daqui a pouco tu fala assim, mas já estava escrito na Bíblia. Sim, porque toda a verdade de Deus está condensada dentro da palavra de Deus. E às vezes você vai ver ela expressa por aí de maneira diversa, mas ela vai estar falando sobre a palavra de Deus. E todo bom roteiro, gente, toda boa história é uma história que está contada na Bíblia. Toda boa história é a história que está contada na Bíblia. E o Toy Story aí, ele trabalha muito uma jornada de identidade dos brinquedos, né? Ele trabalha muito essa jornada. Se você já viu, eu já vi umas 50 vezes com as minhas filhas, né? Como elas dominam a televisão, e aí a gente começa, a gente é obrigado a achar coisa Bíblia no desenho, porque daí a gente vê tanto que vai ter que começar a filosofar sobre o desenho para achar alguma coisa. Mas o Toy Story é uma jornada de identidade, sabe? Você vai ver o Woody em todos os filmes ali buscando se achar. E, de alguma maneira, há uma analogia entre as crianças que detêm os brinquedos e a divindade, o céu, o Deus. Porque, no caso, o Deus dos brinquedos são as crianças. E ali elas têm uma relação, né, de afinidade, de troca de amor. Então, você vai ver algumas ilustrações aqui do Toy Story por causa disso. Porque combina, né, o nosso marketing achou uma referência lá e combina com a administração da palavra de Deus. Sem mais delongas, vamos ler a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 21, do 10 ao 15. Diz assim: Então Davi fugiu de Saul e foi até Aquis, rei de Gate. Os oficiais de Aquis, porém, disseram: Não é este Davi o rei da terra de Israel?
Não é a ele que o povo honra com danças e cânticos, dizendo: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares? Davi ouviu esses comentários e teve muito medo do que Aquis, rei de Gate, poderia fazer com ele. Por isso, agiu de modo estranho, fingindo estar louco, arranhando as portas e deixando saliva escorrer pela barba. Por fim, Aquis disse a seus homens: precisavam me trazer um doido? Temos doidos suficientes aqui. Por que trouxeram alguém assim ao meu palácio? Só para mim ter uma noção, quantas pessoas já leram essa passagem na Bíblia? Não tem muito doido então na igreja. Nós estamos falando de crise de identidade. E nós estamos falando sobre Davi. Então eu vou ilustrar a história de Davi para depois fazer algumas aplicações. Mas vou contar a história dele para que você tenha algum tipo de identificação com essa história. Porque nós estamos falando do rei Davi. Nós estamos falando do homem que Deus disse: achei a Davi, homem segundo o meu coração. Nós estamos falando de um homem que escreveu para mais da metade dos salmos. Um homem que tinha intimidade com Deus. Um homem que disse no salmo: Senhor, faça tudo o que tu quiseres comigo, mas não retires de mim o teu espírito. Gente, essa verdade de não retirar dele o Espírito só foi revelada aos homens no Novo Testamento. Mas Davi, tamanha a relação que ele tinha com Deus, ele já compreendia essa verdade lá no Velho. É tão poderoso quem ele é, aquilo que ele representa, que Jesus é chamado de filho de Davi. E o próprio Deus, ao fazer promessas para Jesus, dizia que Jesus se sentaria no trono de Davi. Então, nós não estamos falando de qualquer homem, nós estamos falando de um homem que encontrou. Nós estamos falando de um homem que chegou perto de Deus, que compreendeu Deus, que entendeu uma relação, um relacionamento, e que não só compreendeu, mas teve por experiência própria essa relação. Além disso, é um homem que depois de Jesus, é o homem mais citado na Bíblia. Então esse homem, na verdade todos os personagens bíblicos, quando a gente olha os erros dele, há muita identificação com o nosso coração. Mas Davi é esse homem que cria muita identificação. Porque às vezes você olha para os pecados de Davi, tu até te escandaliza, né? Tu até pensa: poxa, Davi, como é que tu foi fazer isso, hein? Matasse o cara, adulterasse, como é que um homem fez isso? Então, essas coisas de altos e baixos, de tamanha relação com Deus e ao mesmo tempo, em alguns momentos, tamanha desconstrução dessa relação, é que fazem a gente criar uma identificação, sabe? Do tipo assim: poxa, eu também sou cheio de falhas, e às vezes as minhas falhas parecem que me impedem de chegar a Deus. E nesse momento aqui, gente, como diria no gueto, Davi meteu o louco, literalmente falando. Você já fez isso? Na frente dos outros, já fez? Não fez, mas em casa sem ninguém ver, sem ninguém estar vendo assim, berrou, gritou, se jogou no chão, esperneou, não? Mais ou menos? Deixa para dentro de casa também, ninguém precisa saber. Tudo certo. Esse cara, ele baba pela barba, gente. Imagina como está o coração de um homem que era um guerreiro, babar pela barba, arranhar a porta. Gente, o que é isso? Como é que estava o coração de Davi? Qual era o tamanho da crise de identidade que Davi estava passando naquele momento para se fingir de louco, tamanho medo e insegurança que tomou o seu coração? E aí, como eu não sou melhor que Davi, eu fico pensando: meu Deus, eu que me cuide, né? Eu que preste atenção nas minhas crises, eu que tenha bastante ciência quando a crise vem. E essa palavra é para você compreender que invariavelmente, gente, a crise vai vir. Você não é como se você pudesse escolher.
Todos os homens de Deus, né? Você pega Moisés com 80 anos, né? Que aí a gente às vezes pensa, não, mas quando eu ficar velho não vou ter mais crise de identidade. Porque eu já vou ser velho, velho não é pejorativo, né, gente? É avançado em dias. Ou você prefere ancião? Quando eu ficar ancião, eu não vou mais ter crise de identidade, né? Aí você pega Moisés com 80 anos falando para Deus, manda outro que eu não sei nem falar, nem quero mais já nem quero mais, eu estou 40 anos no deserto aqui, deixa eu aqui quietinho na minha, não mexe comigo, tá tudo certo, não tem incomodação nenhuma, deixa aqui. Então às vezes você pensa assim, não, mas eu vou ficando velho e não vou ter mais crise, não. Você vai ler Eclesiastes para você ver. O Salomão velho e pessimista, carrancudo. Já fiz de tudo nessa vida, nada faz sentido, tudo é vaidade. Não adianta de nada. Olha, mas quando tu for jovem, tu faz as coisas para Deus, porque depois tu vai ficar banguela, tu não vai ouvir, as coisas não vão dar nada certo. Então aproveita a tua juventude para se conectar com Deus, porque quando ficar velho não vai dar nada. Você vê o Salomão de Provérbios e vai ver o Salomão de Eclesiastes, parece duas pessoas diferentes, mas não são duas pessoas diferentes. São duas pessoas em estações diferentes, em tempos diferentes. E é um homem que passou por muitas crises de identidade, porque ele fala, meu Deus, eu fui investigar sabedoria. E eu percebi que não dá para investigar tudo que ela tem. E aí eu pensei, então se eu não consigo investigar toda a sabedoria, então eu vou investigar toda a tolice. Daí ele resolveu ser tolo. Não parece bipolar? Não, mas não é bipolar, não. Eu vou para a sabedoria ou vou para a tolice? Te decide, Salomão. Estava com crise de identidade, irmão. E a tua crise de identidade, se ela não está aí contigo aí, agora, nesse momento, vai chegar, fica tranquilo. Vai chegar. Mas essa não é uma palavra ruim, não é uma palavra pessimista. Porque a crise da nossa identidade, ela dá uma oportunidade para que a gente compreenda mais daquilo que o Senhor diz para nós. Então não quero que você saia daqui pessimista. Eu quero que você compreenda uma verdade. Eu quero que você entenda que aquilo que os personagens bíblicos passaram, aquilo que o próprio Cristo de alguma maneira passou, são exemplos, figuras para nós, para que a gente aprenda a viver a vida que deve ser vivida. Porque às vezes a gente precisa de mais leveza. Às vezes a vida é desafiadora sim, às vezes dá muito trabalho. Mas o que a gente encontra em Jesus não é uma diminuição do trabalho, é uma diminuição do fardo, é uma diminuição do jugo, sabe? É uma leveza para encarar as angústias. Às vezes Jesus não arranca a angústia, mas Ele dá leveza para que você enfrente essa angústia. Às vezes Jesus não resolve a crise, mas Ele te dá sabedoria para passar pela crise. Então está aqui Davi, sendo rejeitado por Saul, né? Saul pegou uma lança, tentou encravar em Davi, Davi se desvencilhou, correu, viu que não dava mais para ficar sendo o guarda pessoal de Saul, teve que fugir, teve que ir para outro lugar. E eu não sei por que cargas d'água esse homem decidiu ir para um lugar mais inesperado possível, porque pensa que Gate, aonde que Gate estava? Na faixa de Gaza, e Davi estava em Israel. Pensa hoje lá, né, que a coisa não está boa. Aí pensa Davi saindo do país dele, da região dele, e indo para Gate, que era a faixa de Gaza. Mas a crise foi tão forte, ele ficou tão desnorteado sobre quem ele era, que ele foi até o inimigo buscar refúgio. E aí acontece uma coisa muito interessante quando ele vai buscar refúgio no inimigo. Porque quando ele chega, os soldados ali, os auxiliares do rei Aquis, dizem, esse daí não é Davi, rei da terra de Israel? Espera aí, gente, Davi era comandante, era um capitão de um pedacinho do exército. Ele não era rei de Israel, o rei de Israel era Saul. Mas quando ele chegou, a visão que o inimigo tinha a respeito dele era do reinado que ele tinha.
Então olha só que interessante, lá atrás, lá no começo da história de Davi, Samuel vai lá na casa dele ungir rei de Israel. Só que ele é ungido rei de Israel, mas ele não opera como rei. Ele é escolhido para ser rei, ungido como rei, mas quem está no reinado é Saul. E demora-se mais de 20 anos até que Davi tome o trono, até que Davi receba o trono disso. Só que Samuel já sabia, o profeta já sabia quem Davi era. E quando Davi foge para os inimigos sabiam quem Davi era. Só quem não sabia quem Davi era quem? O próprio Davi. É muito interessante que essa passagem, relembra quando Jesus está no barco dormindo, e os discípulos estão apavorados porque a tempestade está acontecendo, e aí eles vão lá e acordam Jesus. E quando eles acordam Jesus, sei lá, eles querem que Jesus reme, querem que Jesus tire água do barco, e Jesus manda o vento e o mar se acalmar. E quando Jesus faz esse milagre, os discípulos dizem assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando Jesus opera aquele milagre, há uma dificuldade neles de reconhecer quem Cristo era. Só que eles estão atravessando o mar da Galileia, estão chegando a Genezaré, a Gadara, aonde tinha um endemoniado. E quando Jesus desembarca, a primeira pessoa que recebe Jesus é o endemoniado. E ele, na primeira frase dele, ele já reconhece quem Jesus é. Então olha só uma coisa muito importante sobre a tua identidade. O diabo sabe quem tu és. O reino das trevas sabe quem tu és. O reino das trevas sabe que você é um filho de Deus e possui autoridade em Deus para avançar sobre ele, porque há promessas e há autoridade sobre a sua vida. Só que às vezes você não sente e pensa que não tem essa autoridade. Porque às vezes você está numa crise de identidade. E aí você pensa assim: poxa, Neto, achasse uma crise na vida de Davi, tá bom? Não, eu achei mais crises na vida de Davi. Porque chegou um tempo na vida dele, e aí ele já era rei de Israel, e que a Bíblia, o escritor, eles são muito sagazes, E o escritor diz assim: no tempo em que os reis deviam ir para a guerra, Davi ficou no seu palácio. E aí ele subiu no terraço, e lá no terraço, não sei, estava olhando a natureza, alguma coisa, mas aí em cima do terraço de outra casa tinha uma mulher chamada Betseba, estava tomando banho. E aí Davi olhou ela, não sei se ela olhou para Davi, a coisa ficou estranha ali. E aí Davi já não estava, era para ir para a guerra. Davi, além de rei, era guerreiro, era um homem de guerra, matador de gigante. Mas ele não estava operando na guerra, ele estava em casa no palácio. Ele estava com uma crise de identidade, ele não estava operando naquilo que o Senhor chamou ele para fazer. Porque o coração dele, quem sabe, ele pensou assim: estou velho, acabou, já deu, está tudo em paz, as coisas já conquistei o que era para ter conquistado. E aí ele ficou com aquela crise como se não precisasse fazer nada. E aí aquele ócio, como diria a tua avó, mente vazia, oficina do diabo, aquele ócio de não cumprir o chamado que Deus tinha feito a ele, fez com que ele olhasse o pecado, caísse em tentação. E aí decorre aquilo que você já sabe: um adultério, decorre um assassinato, decorre pecados horrendos. A partir do quê, Neto? A partir de uma crise de identidade. A partir de alguém que parece que se esqueceu quem era e no lugar que deveria estar. Porque quando a nossa identidade, gente, está chacoalhada, a gente não consegue entender, compreender a posição que nós temos de autoridade em Deus e o lugar que nós devemos operar. Muitas vezes, gente, ou na maioria das vezes, o nosso problema não é sobre compreender o destino, mas é se perder em si mesmo. Se perder em si mesmo. Às vezes a gente está tão preocupado em traçar um destino específico,
para a nossa vida, em fazer planejamento de 2 anos, de 5 anos, de 10 anos, de ter assim a ciência e a sabedoria dos tempos para compreender o que nós vamos ser ano que vem. Só que hoje o nosso coração treme porque a gente ainda não está firmado na rocha que é Jesus. Nós ainda não estamos firmados na nossa relação com Deus sobre quem nós somos, mas queremos por toda a lei definir aquilo que nós deveríamos fazer. Só que Davi não era assim, porque Davi era rei, ele já sabia aquilo que Deus tinha falado, aquilo que Deus tinha chamado. Não é como se ele tivesse dúvida que tivesse que ir para a guerra. Não, ele foi negligente, ele precisava ir para a guerra por ser quem era. E gente, ele não precisava lutar na guerra porque ele era rei, ele precisava desfilar na guerra. Porque rei não lutava mais, só desfilava na guerra para que os soldados, para honrar o exército que ele tinha. Então a crise de identidade dele fez ele cometer um pecado terrível. Mas tem mais, né? Não tem mais. Depois disso tudo, chegou um tempo que foi o tempo também de paz, um tempo também que eles já tinham tido vitória sobre todos os inimigos, que não tinha mais com quem lutar, porque todo mundo já era vassalo do reino de Israel, todo mundo já pagava tributo. E aí a Bíblia diz que Davi também, sei lá, aquele palácio olhando para a parede, não tinha um Netflix para ver, não tinha nada. Ele pensou assim: vou contar o meu exército. Só que o Senhor, Ele nunca permitiu que o povo de Israel, colocasse a sua confiança no tamanho do exército que eles tinham. Não era permitido ao povo a contagem do exército, porque Deus nunca deu a vitória por números do exército. Lembra de Gideão? Que começou com 32 e terminou com 300? Então era uma compreensão, um entendimento, um mandamento de Deus que eles não deveriam contar, mas parece que nessa ociosidade, nessa crise de identidade de Davi, ele resolveu contar. E olha que Joabe, que era o comandante do exército, disse para Davi: Davi, não conta, não precisa contar. Aconselhou a ele que não fizesse essa contagem. Mas mesmo assim, Davi não recebeu o aconselhamento e contou o exército. E esse orgulho dele sobre aquele exército, porque obviamente a contagem levaria a um orgulho dos números, né? Entende? A contagem de um exército levaria a um orgulho dos números, e esse orgulho de Davi foi severamente punido, porque Deus colocou um anjo com uma espada em cima de Jerusalém. E até deu uma escolha para Davi, né? Se ele queria ficar na mão dos inimigos ou se ele queria ficar na mão de Deus. Até deu uma escolha, e Deus botou um anjo lá, e esse anjo ia dizimar Jerusalém, por causa da crise de identidade de um homem. E aí Davi precisou sair correndo, ir na eira de Araúna, fazer um sacrifício, para que o Senhor recebesse. O Davi é lindo, né? O homem que tinha um coração contrito e arrependido, porque ele fazia umas coisas assim que não dá para acreditar. Mas também quando ele se arrependia, o arrependimento dele era do tamanho do pecado. Os arrependimentos de Davi eram exatamente do tamanho do pecado dele. O tanto que ele pecava e tornava-se público, era o tanto que ele também tornava o seu arrependimento público. Era um coração contrito a Deus, e Deus diz através do profeta que Ele não despreza um coração contrito. Então Davi passou por essas angústias, Davi teve essas dificuldades, essas crises. Mas por que, Neto, que Davi teve essas crises na sua identidade de compreensão? Porque o pecado corrompeu a identidade do homem. Veja, Jesus moldando aquele boneco de barro, Deus moldando aquele boneco de barro, Ele soprou a sua própria essência. Veja, quando Deus sopra, sai algo de dentro de Deus e entra dentro do homem. Aquilo era uma transferência da identidade do homem, de quem o homem era diante de Deus. Só que quando Adão pecou e nós pecamos junto com ele, a nossa identidade foi deformada, na teologia diz, foi depravada totalmente, foi desfigurada. Agora era impossível se achar a identidade de Deus no homem, achar aquilo que Deus disse que o homem era. E aí, obviamente, o sacrifício de Cristo na cruz, ele trouxe essa restauração de identidade.
Mas essa restauração de identidade só vai ser plena no arrebatamento. Por que só vai ser plena no arrebatamento? Porque, como Jesus explicou para Nicodemos, se tu viu The Chosen, né? Tu viu o Jesus explicando para Nicodemos e o João na escadinha escrevendo? O Nicodemos perguntou assim: poxa, mas eu preciso nascer de novo, eu tenho que entrar dentro da barriga da minha mãe novamente? Não, Nicodemos, é espírito. O que vai nascer de novo em ti é o teu espírito. Então esse é o começo da restauração da identidade, da nossa identidade. Ela começou pela nossa parte mais interior, pelo nosso espírito. Então o sacrifício de Cristo deu-nos uma nova identidade espiritual. A nossa dificuldade hoje, irmão, não é ser espiritual, é viver a vida natural, porque espiritual, na espiritualidade nós já somos perfeitos. Está compreendendo? O nosso espírito já é nascido de novo, perfeito em Deus. Jesus disse: o espírito está pronto, a carne que é fraca. Então o nosso espírito, a nossa espiritualidade, ela já é perfeita. Nós temos que aprender mesmo a ser gente, a ser homem. Nós temos que aprender mesmo a lidar com as amarguras da nossa alma através daquilo que Jesus viveu e nos ensinou. Se inspirando naquilo que Jesus fez. Então, o nosso espírito nascido de novo, ele vai guerrear contra a nossa carne. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo, ele nos livrou da culpa do pecado, mas ele não arrancou a influência do pecado sobre nós. Então o sacrifício de Jesus, ele perdoou, ele tornou disponível o perdão dos nossos pecados. Mas não é porque nós temos à nossa disposição o perdão e que a culpa foi levada sobre Jesus, que o pecado ainda não nos influencia para o mal. Sabe que o apóstolo Paulo relata essa crise de identidade? Esse relógio está errado. O apóstolo Paulo relata a crise de identidade, muito legal, porque ele diz, quando eu quero fazer alguma coisa, eu não consigo. Quando eu não quero fazer, aí eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Daí ele desabafa, né? Fala a angústia da nossa alma, e depois diz, mas graças a Deus por Cristo que nos dá vitória. Sabe, quando tu chora no final, mas graças a Deus. Então o apóstolo Paulo, ele revela essa guerra entre duas naturezas do nosso interior. Agora imagina você que existe uma guerra no teu interior entre o espírito e o pecado, a tua alma, né, a sede do teu entendimento, dos teus sentimentos, da tua emoção, da tua moral, da tua moralidade, do teu caráter. Existe uma guerra acontecendo dentro da tua alma e tu diz para mim que tu não tem crise de identidade. E tu vai contar para mim que com essa guerra acontecendo dentro do teu coração, não há conflitos entre os teus sentimentos, entre as realidades que tu está vendo e entre a verdade que Deus deposita no teu espírito. Então veja bem, essa guerra só vai acabar quando nós formos arrebatados, porque a palavra de Deus diz que quando Jesus estiver nos ares, né, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós, os vivos, não sei se nós vamos estar vivos, mas nós vamos ser transformados, ou seja, nós vamos ganhar um novo corpo. E aí vai estar completa a redenção da nossa identidade. Inclusive, lá em Apocalipse diz uma coisa muito legal, né? Que existe uma pedrinha com o nosso novo nome escrito. E o nome revela a identidade. Então, quando nós nos encontrarmos com Jesus, quando nós cearmos com Ele, quando nós pisarmos na Nova Jerusalém, vai ter uma pedrinha com um nome que ninguém nunca viu, que revela a tua identidade em Deus. Mas enquanto isso não acontece, nós sabemos e temos certeza que isso vai acontecer. Mas enquanto isso não acontece, Neto, nós vamos sofrer angústia, nós vamos sofrer dificuldades. Nós vamos ter crises no nosso coração, conflitos na nossa alma a respeito de quem nós somos. Então o homem se sentiu rejeitado e aquilo que era completo ficou carente. Quando o homem peca, não é que Deus o rejeita, veja bem, Deus não rejeita o homem quando peca.
O homem que se esconde. Então, o homem se sente rejeitado. Deus não rejeita o homem. O homem se sente rejeitado. Por quê? Por causa do pecado. E essa rejeição cria o quê? Uma carência no coração dele, um sentimento de falta. As nossas emoções, os nossos sentidos, os nossos sentimentos, gente, sentimentos, né? Aquilo que são coisas sensíveis, aquilo que vem pelos nossos sentidos, a forma como a gente se manifesta no mundo, né? A nossa visão, nosso olfato, nosso paladar, a nossa audição, os nossos sentidos que influenciam os nossos sentimentos, eles foram afetados pelo pecado. Logo, a gente tem carência, e essas carências são sentimentos de falta. Uma coisa bem objetiva para você entender carência é quando você pensa em comida. Que tem hora que você está com fome e tem hora que você está com vontade de comer. Então você está com fome é uma necessidade, você está com vontade de comer é uma carência. Algumas coisas deram errado, você se sentiu frustrado, igual eu, às vezes eu me sinto frustrado, para onde que eu vou? Opa, pro docinho, né? Quando não tem nenhum docinho, eu oro para que tenha um leite moça meu último refúgio é o leite moça. Se não tiver o leite moça, eu me jogo no chão daí. Aí não quero mais viver. Não quero mais viver. Então a necessidade é a fome. É o normal, aquilo que nós precisamos para estar de pé. Mas a carência não é a fome. A carência é a vontade de comer. É os olhos, como dizia tua mãe, né? É os olhos. A carência é os olhos. A gente já está aqui, né? A comida já está aqui. Mas nós continuamos botando para dentro. Nós não, né? Eu, né? Não vou falar de você, não vou te julgar. Não vou te julgar. Vou falar dos meus pecados aqui. Não vou falar dos teus pecados. Então esse sentimento de falta, ele não pode ser suprido. Porque as carências do nosso coração são buracos negros sentimentais. É impossível suprir uma carência, porque ela não é objetiva. Se uma criança está com fome aqui, e ela diz, não, eu estou com fome, estou morrendo da fome. É igual a Sofia, aí hoje ela estava comendo, né? Ai pai, não aguento mais, não quero mais. Almoçou, né? Não aguento mais, não quero mais. Daí eu falei assim, filha, então não cabe mais o sorvete, né? Não, o sorvete cabe. Está aprendendo com o pai, né? Que tem o departamento do salgado e o departamento do doce. Então é impossível suprir uma carência, porque uma carência não é uma necessidade objetiva. A carência está muito mais na nossa alma, na nossa mente, do que efetivamente uma necessidade física que nós temos. Então, quando nós nos relacionamos com pessoas e de alguma maneira a gente expõe as nossas carências, a gente suga energia da outra pessoa e a outra pessoa não consegue nos satisfazer. Porque é impossível nos satisfazer. Porque é impossível suprir uma carência. E Deus, gente, Deus não irá suprir as tuas carências. Deus nunca irá suprir as tuas carências, Ele vai suprir as tuas necessidades. Diz o nosso irmão Davi, né? Fui novo e agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Porque o pão fala de uma necessidade, o pão não fala de uma carência. Tiago fala que nas nossas orações a gente às vezes pede, mas não recebe porque não sabe pedir. E quando pede coisas para o nosso próprio benefício, ou seja, a gente se relaciona com Deus e pede para o Senhor aquilo que são carências da nossa alma, não aquilo que são necessidades. Porque na verdade, se você perceber, você nem precisa pedir a Deus sobre as suas necessidades. Por quê? Porque Jesus disse, né, quando Ele falou para a gente olhar para os lírios do campo, para os passarinhos, e para a gente buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, Ele diz que a roupa, a comida, essas coisas necessárias para a vida, que a gente precisa viver, que a gente precisa mesmo, essas coisas o Senhor vai te dar, Ele tem prazer em te abençoar sobre isso.
Ele tem um cuidado especial sobre a tua vida com isso, porque efetivamente são necessidades. Só que às vezes nós vamos nos relacionar com Deus e fazer pedidos a Deus a respeito de nossas carências, de coisas que na verdade Deus sabe que nós não precisamos, e de coisas que quem sabe se Deus desse, nós daria mais crise ainda, porque nós não conseguiríamos administrar aquilo, porque na verdade aquilo era para suprir uma carência. Uma pessoa carente de dinheiro, você acha que existe dinheiro no mundo suficiente para satisfazê-la? Não existe, gente. Dinheiro na mão é vendaval. Uma pessoa carente, não tem como ela ser saciada. E olha quantas carências tem na nossa alma, quantos sentimentos de falta. Às vezes a gente não consegue dizer como Davi: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como se dissesse: se o Senhor é o meu pastor e eu tenho Ele, nada vai me faltar. Não é que o Senhor vai suprir as minhas carências, não é porque nada vai me faltar, porque eu tenho Ele. Jesus é tão profundo nisso que Ele não respeitava nem as necessidades básicas. Quando Ele fala com a mulher do poço de Jacó, os discípulos estão indo na cidade de Samaria comprar comida. E aí eles falam: Jesus, é meio-dia, vão comer? E Jesus fala: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus foi um homem tão completo na sua identidade, que até mesmo as suas necessidades naturais, biológicas, ele conseguia adiar pelo propósito de Deus. Então imagine que na nossa maturidade, que nós queremos chegar à plena maturidade da estatura do varão perfeito de Jesus, nós vamos subjugar até as nossas necessidades. É isso que o jejum faz, não é? É isso que o jejum faz. Ele faz a gente ficar sem comer. Aquilo que é uma necessidade, aí o jejum faz a gente ficar sem comer. A gente entrega as nossas necessidades mais básicas ao Senhor, em propósito, em sacrifício de louvor ao Senhor. Então Deus nunca vai suprir a tua carência, as pessoas nunca irão suprir a tua carência, aquilo que você faz nunca irá suprir a tua carência. Às vezes a gente faz tantas coisas, não porque elas deveriam ser feitas no sentido de propósito, mas é que a nossa identidade está tão machucada que a gente precisa estar fazendo alguma coisa e mostrar resultado de alguma maneira para nos sentirmos bem. A gente vira escravo das nossas carências, porque a gente não quer servir mais, porque servir é um propósito. A gente quer servir porque é uma necessidade, uma carência na nossa alma, que precisa servir e fazer alguma coisa para mostrar para alguém que a gente tem valor. Irmão, quem tem firmeza da sua identidade em Deus nunca vai tentar mostrar para alguém algum valor. Quem tem firmeza da sua identidade em Deus nunca vai precisar nem necessitar mostrar às outras pessoas o valor que tem, porque ela não precisa se provar para ninguém. Às vezes nós fazemos coisas para provar para as pessoas que nós somos alguma coisa, e Deus não deseja isso da nossa vida, porque isso é religiosidade, isso mata, isso fere a nossa alma, isso nos deixa mais longe de Jesus, isso nos deixa perto do filho pródigo, alguém que queria trabalhar para o pai para mostrar o seu valor. Então, nada do que você faz vai suprir um sentimento de falta na tua vida, nada do que você tem vai suprir as carências do teu coração. E às vezes você tem uma ânsia por conquistar mais, não porque isso é um propósito de Deus, que é uma bênção de Deus te abençoar, não, mas é porque há carências no teu coração, e aí você deseja conquistar mais, para provar algo para alguém,
para que de alguma maneira aquilo é aquele homem que Jesus disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, o que tu tens preparado, para quem será essa coisa toda, esses recursos que tu tem preparado por causa de carências do teu coração, tu vai deixar para quem? Então nada do que tu tem vai suprir alguma carência do teu coração, e nunca, nada do que tu tem, nunca vai provar a tua identidade. E toda vez que algo que você tem mexe com o teu coração e toca numa rejeição, toca na tua identidade, na tua falta de firmeza da tua identidade. A tua roupa, o teu carro, a tua casa ou não casa. Quando de alguma maneira você se sente inferiorizado pelos recursos que tem, aquilo que tem define quem você é, mas não é isso. Veja, um rico não pode se definir pela riqueza que tem, mas um pobre não pode se definir pela pobreza que tem. Porque a definição de quem nós somos não vem dos recursos que nós possuímos ou não possuímos. E a igreja do Senhor, gente, não é uma tribo para você ser aceito. Não é uma tribo contemporânea onde você deve andar com um tipo de roupa, ou andar com uma roupa de marca, ou ter algum carro para de alguma maneira se sentir aceito aqui no nosso meio. Nós somos uma família. Nós somos uma família. Aqui ninguém está buscando aceitação, aqui nós estamos todos buscando relação e encontro. Quem está buscando aceitação é quem é carente, gente. As pessoas do mundo são todas carentes de aceitação. E o Senhor não te aceita, não. O Senhor te salva, mas Ele quer te transformar. Ele não te aceita do jeito que tu é, não. Ele deixa você vir. Ele diz: vinde a mim. Mas quando chega nele, Ele quer te transformar. Porque a igreja do Senhor não é um lugar de aceitação. A igreja do Senhor é um lugar de transformação. E o Senhor quer te transformar. O Senhor quer arrancar tuas carências. Porque carências nunca vão ser supridas. E é por isso que Deus quer arrancar elas do teu coração. E cada crise de identidade que você passa é uma oportunidade para o Senhor arrancar essas carências do teu coração. E é duro, é difícil, porque a cada crise de identidade o Senhor vai arrancando um pouquinho do nosso eu. O Senhor vai ferindo o nosso ego. E às vezes a gente tem crise de identidade que a gente sai e a gente diz: meu Deus, eu não sei mais nem quem eu sou. Porque eu pensava que eu era assim, mas agora eu ouvi a pregação, porque eu pensava que era assim, mas aí Deus falou e aconteceu uma coisa, agora eu já nem consigo mais. Está no caminho. Quando você já não está mais conseguindo nem se definir, você já está sendo desconstruído. O Senhor já está abalando os alicerces da tua alma, para que a tua verdadeira identidade no Espírito apareça. Então o Senhor, Ele não negocia e não negociará com a nossa carência. Às vezes os teus filhos, eles têm algum tipo de carência, e aí na nossa relação, às vezes eles vão pedindo e vão incomodando, e a gente vai cedendo às carências deles. E a gente pensa que na nossa relação com Deus o Senhor vai ceder. O Senhor não vai ceder. O Senhor não vai ceder às nossas carências. E às vezes o que a gente vai fazer? Vai culpar as pessoas. Porque de alguma maneira as pessoas não supriram a nossa carência. Tem gente que é carente de bom dia. Se tu não dá um bom dia, a pessoa se transforma. Ela diz: bom dia, né? Eu digo: por que tu não me deu bom dia primeiro? Onde é que está escrito que eu deveria te cumprimentar primeiro e não tu eu? Me dá essa constituição. E aí eu não a cumprimentei. Inclusive, irmão, vou dizer uma coisa para ti: a nossa igreja está bem grande. Significa que às vezes a gente vai passar na rua e não vou te conhecer. Mas pode me abraçar, pode falar comigo, bom dia, pastor. Não precisa chamar de pastor, não. Bom dia, Neto. Bom dia, meu irmão, porque pastor não é a minha identidade. Pastor é a minha vocação. Pastor, na verdade, é um título que a igreja do Senhor confere, um ministério. Então, às vezes a gente entra num ciclo da crise, que é a carência gera culpa, a culpa gera rejeição e a rejeição gera crise de identidade. Tá aí
aí a nossa alma se abala, aí a tempestade acontece dentro da nossa alma, e aí aquela carência gera uma culpa, e aí começa a gente se sentir culpado, e a culpa traz medo, e o medo traz insegurança. E às vezes a gente não consegue entrar num ambiente de cabeça erguida, não porque a gente é humilde, nem porque a gente é tímido, mas é porque a nossa identidade está ferida. Nunca ande de cabeça baixa pensando que isso é humildade, porque isso não é humildade, e pode até machucar o pescoço, né? O Andrei está aí, nosso físio, né? Daqui a pouco está o homem curvado, o homenzinho torto, havia um homenzinho torto. Não ande de cabeça baixa. Isso não é humildade, às vezes é uma falta de firmeza na tua identidade, às vezes pode ser arrogância também. Tem gente que anda empinado por arrogância, tem gente que anda empinado por identidade. Eu não sei, não vou julgar, mas acontece. Não fui chamado para também julgar a crise dos outros, só estou ministrando para ti, para você entender as tuas crises, eu tentar entender mais um pouquinho a minha. Porque tem uma coisa que aconteceu com Davi muito legal, porque depois de ele visitar o rei de Gate e se fingir de louco, ele vai para onde? Vai para a caverna. E é um lugar que a gente sempre foge nas nossas crises, né? Quando a gente tem crise de identidade, para onde a gente quer ir? Para a caverna, se esconder. Sabe quando você está num lugar e você não está se sentindo bem, porque quem sabe a tua roupa não está ornando com o lugar? O dress code lá era esporte chique, você veio com a camisa do Criciúma. E aí a camisa do Criciúma está mexendo com a tua identidade, que tu está se sentindo um incômodo naquele lugar, tu quer ir para a caverna, tu quer sumir daquele lugar. E aí a caverna é sempre o lugar de nós entrarmos nas nossas crises de identidade, mas é o lugar que nós encontramos o Senhor. E é o lugar onde a gente encontra mais um monte de doido. Porque quando Davi entrou na caverna de Adulão, a Bíblia diz, e aí foram 400 homens para... Como é que cabe 400 homens numa caverna? Primeira dúvida minha. Era uma baita de uma caverna. Mas o problema é que esses homens eram endividados, angustiados e aflitos. Quer dizer, Davi está na pior, se fazendo de doido, fugindo de Saul, entra numa caverna para se esconder, Deus manda 400 homens entrar dentro da caverna com ele, e aí tu pensa, não, são 400 homens que vão encorajar ele, que vão dizer, não, Davi, tu é o cara, para com isso, olha para cima, estufa o peito, vamos para cima, foguete não tem ré, vamos, Davi. Aí chega um monte de depressivo, angustiado, entristecido, com um monte de crise, e Davi se torna o líder deles. Porque as coisas que Deus faz na nossa vida, gente, sabe quando a pessoa começa a falar uma coisa para você, e você na tua mente diz assim, se ela soubesse, mas não conta para ela, porque ela já está desabafando contigo. Não desabafa em cima de desabafo, irmão. Cada um desabafa uma vez. Se a pessoa já começou a desabafar, que o cartão dela está estourando, não diz para ela que tu está no SPC. Calma. Redime ela, deixa sair a angústia da alma dela. E o Senhor vai começar a te tratar o teu coração com a angústia do outro. E às vezes você vai ajudar o outro e você vai dizer, meu Deus, eu estou ajudando o outro a superar, a compreender a crise que eu na verdade estou passando. Por que Deus faz isso com a gente? Para provar para a gente que não é sobre as nossas habilidades. Que nós não estamos firmados sobre habilidades ou conhecimentos que nós temos. Porque nós somos tudo doido, irmão. Mas isso não é nem pejorativo. Paulo diz, né? A palavra de Deus, a verdade de Deus é loucura para o que perecem. Nós somos doidos, loucos para o mundo. Porque no mundo, gente, às vezes você precisa de uma legitimidade. Ele só assim, não, tem que ser legítimo. O marketing, você tem que fazer uma prova social, tem que mostrar aqui as coisas que você fez para depois ensinar. Mas isso é sobre marketing, é sobre legitimidade. Aqui na casa do Senhor nós temos autoridade. E a autoridade você não conquista, a autoridade Deus te dá. É o Senhor que te autoriza, e às vezes Ele te autoriza a fazer coisas que te geram crise de identidade, né? Porque daí Deus diz, Jeremias, eu te chamei, vai,
profetiza, eu te chamo para construir, eu te chamo para destruir, vai. Mas eu não passo de uma criança. Não digas não passo de uma criança. Não mostre as tuas incapacidades para Deus como se Deus estivesse julgando as suas capacidades para fazer alguma coisa na tua vida. O Senhor, gente, Ele não fala com você a partir da tua realidade, Ele fala com você a partir da verdade que Ele vê sobre você. E nós precisamos aprender a nos relacionar com os nossos irmãos, não a partir da realidade que eles têm, da realidade que os nossos olhos estão vendo, mas a partir da verdade que nós entendemos sobre os nossos irmãos. Você é um filho de Deus, amado. Está doendo, está sangrando, está sendo difícil, está sendo frustrante, está sendo desgastante. Mas nós estamos aqui, nós estamos lutando, então vamos chorar junto. Mas às vezes nós não precisamos resolver todos os problemas, que nem todos os problemas dá para ser resolvido. Mas se for para chorar junto, nós vamos chorar junto. Nós vamos olhar um para o outro e vamos dizer, não deu, né? Não deu, é isso aí. Às vezes não dá. Então, a gente precisa fugir do ciclo da carência, do ciclo da crise. A gente precisa compreender. Por quê? Porque toda crise de identidade é uma oportunidade que Deus dá a você de compreender quem Ele diz que você é. João Batista estava na prisão e ele estava com uma crise de identidade. Porque ele fez o que fez, profetizou, tal homem de Deus, justo, íntegro, palavra de Deus, aí daqui a pouco estava na cadeia, poxa, profetizou sobre Jesus, tal, daqui a pouco ele pergunta para Jesus, né? Ele coloca a carência dele em Jesus, né? Olha a pergunta dele, pergunta para Jesus se ele é o Messias que ia de vir ou eu preciso esperar outro. Por que ele estava com dúvidas de Jesus? As dúvidas dele eram sobre Jesus ou eram sobre ele? As dúvidas de João Batista eram sobre ele, sobre a identidade dele. De alguma maneira ele pensou que a prisão o descredibilizava as profecias e aquilo que ele tinha apontado sobre Cristo. Ele viu uma pomba, o Espírito Santo descer sobre Jesus, ele ouviu Deus falando, esse é meu filho amado. Mas naquele momento da prisão, da angústia, tudo foi embora e a realidade dele fez ele questionar se Jesus era Jesus mesmo. Então, os nossos questionamentos a respeito de Deus e de Jesus, eles dizem muito mais respeito às crises de identidade que nós temos. Então, toda vida que há uma dúvida no teu coração, você tem que perceber e compreender que existe uma crise na tua identidade, que ainda não está firmado sobre quem Deus diz que você é. Estamos terminando. As pessoas, penúltima frase, tem que mostrar o slide todo, passaram o trabalho. As pessoas podem apenas te lembrar da tua identidade em Deus, mas apenas o Pai pode comunicá-la a você. Como filhos de Deus, nós vamos encorajar os nossos irmãos, nós vamos dizer que eles têm valor. Mas sem uma relação direta com Deus, você não vai ter a sua identidade firmada. Se você não se relacionar com Jesus, se você não tiver um secreto com Deus, não vai ter como a sua identidade ser firmada em Deus, porque só Ele pode dizer isso. João Batista disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas quem chamou de filho foi Deus. Então o profeta, os irmãos, eles podem te encorajar, eles podem dizer, poxa, olha só a tua vocação, olha só o quanto de Deus tem para ti, mas só Deus te chama de filho. Só Deus pode dizer, você é meu filho, eu tenho alegria em você. E nós só vamos poder escutar de Deus isso no nosso secreto, na nossa relação com Deus. Então, por mais que é maravilhoso a gente ser ministrado pelas pessoas, nós precisamos ser ministrados por Deus. E para finalizar, fique de pé. Jesus foi o mais rejeitado. Olha só, Jesus não tinha sentimentos de rejeição, mas ele foi o homem mais rejeitado que houve.
Isaías 53 fala sobre a rejeição, um dos capítulos mais lindos da Bíblia. Fala sobre o quanto Jesus foi rejeitado. Mas esse Jesus rejeitado é ao mesmo tempo aquele que melhor compreendeu, é o homem que melhor compreendeu a sua identidade em Deus. Hebreus diz assim: o Filho irradia a glória de Deus, o Filho brilha. A glória de Deus brilhava e brilha sobre Jesus. Por quê? Porque ele expressa de forma exata o que Deus é. Gente, Jesus veio à terra nos ensinar a ser homem. Jesus não veio à terra nos ensinar a ser Deus. Deus ele já era, ele suprimiu a sua divindade, ele se esvaziou, não deixou de ser, mas ele se esvaziou para vir à terra, para nos ensinar a ser homens, e homens filhos de Deus, com a identidade firmada em Deus, com a sua posição compreendida em Deus. Então a nossa inspiração é irradiar a glória de Deus, é que as pessoas vejam em nós a glória do nosso Pai, é que as pessoas vejam em nós a glória de Jesus, a expressão exata de quem Deus é. É por isso que um dia, quando Jesus voltar nos ares, nós vamos o abraçar, nós vamos olhar para Ele, e nós não vamos assim: ô Jesus, beleza, agora eu quero ver o Pai. Porque o Senhor Deus, soberano do universo, deu a Ele um nome que é sobre todo nome, deu a Ele toda a autoridade, deu a Ele toda a expressão de Deus. Ao conhecermos Jesus, nós vamos conhecer Deus na sua maior profundeza. E as pessoas, ao se relacionarem com a gente, com a identidade firmada, vão poder experimentar um pouquinho da identidade de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, transformação da mentalidade, de coisas, de pecados até então desconhecidos, Senhor, de carências que escravizam, Senhor, carências que fazem a gente não experimentar o melhor de Ti, que nos aprisionam, Senhor. Transborda o Teu amor, Senhor, no coração dos meus irmãos. Transborda o Teu amor no coração dos meus irmãos, Senhor. Transborda o Teu amor, Jesus. Espírito Santo, chacoalha o coração deles. Chacoalha o coração deles, Senhor. Chacoalha o coração deles com o Teu amor. O Teu amor que lança fora todo medo, toda insegurança, Senhor, toda falta de firmeza em Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio sim. Eu quis Toda mentira seja quebrada em nome de Jesus. Toda palavra maldita em nome de Jesus. Sim, que eu me sinta Em nome de Jesus. Diz que forte Em nome de Jesus. quando há fraqueza em mim. Em nome de Jesus. Que seguro estou. Em nome de Jesus. Se frágil eu me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a Ti. Eu creio sim. Eu creio sim. Nós somos Teus. Que diz sobre mim. É a Tua voz que define quem nós somos, Senhor. É a Tua voz. Não é o que nós temos, não é o que fazemos, não é o que possuímos, não é o que as pessoas dizem, não é o que o mundo diz, não é o que o diabo nos acusa, não são os nossos erros, não são as nossas falhas. É a Tua voz, Senhor, é a Tua voz que clama dos céus, dizendo que nós somos o Teu Filho amado. Que alegria com a nossa vida, Senhor, que alegria com a nossa vida, que Tu se alegra conosco, Senhor, que Tu deseja nos usar,
que Tu nos deseja se relacionar conosco, que Tu nos deseja abençoar. Não porque nós merecemos, Senhor, por causa da Tua bondade. É a Tua bondade, é a Tua graça, Senhor, é a Tua graça. Tem alguém aqui que ainda não declarou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, da sua vida, não veio aqui à frente ainda declarar para a igreja do Senhor esse Jesus maravilhoso que cura as nossas carências, que supre as nossas necessidades, que transforma e nos dá identidade? Existe alguém, hein? Levante sua mão se existe alguém que quer vir aqui à frente. Tem alguém? Glória a Deus. Faça assim com a sua mão. Essa palavra vai ressoar essa semana na tua mente, no teu coração. O Senhor vai mostrar algumas carências suas. O Senhor vai te revelar algumas carências. E ao revelar Ele arranca, ao revelar Ele extermina do seu coração. Ele vai chacoalhar, algumas coisas vão ser desconstruídas. Mas fica tranquilo, não é você que se define, é Ele que te define. Espera para ouvir dEle, espera para ouvir dEle. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu abençoo os meus irmãos, Senhor. Eu abençoo quem está em casa. Eu abençoo, Senhor, os meus irmãos com a voz dos céus, com a voz que vibra dos céus, com a declaração dos céus sobre a vida deles, com a declaração da identidade, da firmeza do coração, da confiança em quem Tu és, Senhor, da experimentação da relação contigo, Senhor, da firmeza em quem Tu és, nas Tuas capacidades, Senhor, e não nas nossas capacidades. Em nome de Jesus eu declaro transformação sobre a vida dos meus irmãos, Senhor. Uma semana de transformação, de firmeza da identidade, de mais revelações, de mais aprofundamento, Senhor, a respeito de quem Tu dizes que eles são. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Pois eu pertenço a Ti, eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, no que diz sobre mim.